Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live da nossa quinta-feira e eu gostaria de ler uma palavra com vocês que está no Salmo de número 19, que diz assim: o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e a sua palavra até os confins do mundo. A palavra de Deus e o que Deus nos revela sempre é impressionante quando olhamos a natureza, quando olhamos o nosso dia, quando olhamos todas as coisas. O conhecimento de Deus, a grandeza de Deus e a bondade de Deus na nossa vida. Então, em todas as situações, nós devemos aprender a ter um coração grato, um coração agradecido. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa tarde, por esse dia, pela tua bondade na nossa vida. Como é bom estar aqui. Como é bom poder ouvir a tua palavra. Que nessa tarde tu venha abençoar a nossa vida. Venha abençoar, Senhor, cada pessoa que está escutando ou aqueles que vão estar, Senhor, ouvindo essa palavra depois. Que o teu poder penetre, que a tua graça, que a obra do teu Espírito, Senhor, toque nos corações para ouvir a tua palavra e aprender. Que o poder da tua palavra cure, restaure, levante o abatido, Senhor. Aquele que está angustiado, Senhor, que o poder da tua palavra penetre e sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma live da nossa quinta-feira, que estamos fazendo os estudos bíblicos. Como estou com um pequeno problema no meu celular, eu não consigo chamar as meninas para fazer o louvor, sempre a Esther e a Gabi, né? Uma das duas fazia o louvor à tarde e era uma bênção, mas logo que resolveu o problema no meu celular, elas já tá conseguindo fazer aquele tempo de louvor tão abençoado que edifica a nossa vida. E louvor, ele realmente faz muita diferença, porque é nos cânticos, quando expressamos com a nossa voz louvor e adoração, como no céu, como no Salmo, aliás, nós falamos: os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Esse é um poema. Essa é uma oração, mas a oração é um poema. Ele é um cântico. E os cânticos, eles tocam na nossa alma, e os cânticos, ele nos fortalece. Então, sempre que você puder cantar, cante. Né? Quando está sozinho, quando está caminhando, cante e adore o Senhor. Isso faz diferença. Principalmente se tu está passando, às vezes, por problemas. Então cante, adore a Deus, que isso faz diferença na nossa vida. Amém? Então louvamos ao Senhor, que realmente Ele nos tem abençoado, nos tem guardado, e de maneira especial eu fico feliz que tem guardado os nossos pastores, aqueles que estão na frente da liderança, mesmo num momento tão difícil de pandemia, de tantas coisas acontecendo, né? Às vezes a gente fica na expectativa, né? O que vai acontecer, como vai ser, mas Deus tem nos guardado.
Deus tem cuidado de cada um de nós. Mesmo que nesse tempo nós passamos por situações tão difíceis como igreja. Eu lembro que bem no início nós passamos uma situação que todo mundo, mesmo estando longe, mesmo estando separado, e a pandemia, as mortes altas, quem estava junto com a gente lembra da situação da Manu, aquela adolescente, filha do Natal e da Adilce, que Deus fez um milagre, fez algo sobrenatural na vida dela, que ela teve que fazer cirurgia, que ela ficou enferma, ela não morreu por milagre de Deus, e toda a igreja estava aclamando. Não estávamos perto fisicamente, mas estávamos perto em oração, todo mundo. Aí o celular é uma benção, porque todo mundo passa, como é que está, passava a mensagem, e Deus operou de maneira sobrenatural. Deus agiu na vida da Manu. E quantas situações aconteceram? Aqueles irmãos, alguns irmãos tiveram Covid, né? Alguns tiveram bem mais sério. O Rogério Franzi e outros irmãos que tiveram, eu lembro quantas vezes nós nos colocamos de joelho, o pastor Osmar sempre de joelho, o Leomar, o Jefferson, as pessoas de joelho, o pessoal do grupo de caseiro de joelhos orando, agora tal irmão está com problema, vamos orar, né? E vamos clamar ao Senhor. E Deus realmente operou de maneira sobrenatural. E tem operado de maneira sobrenatural na igreja. E eu ouço também às vezes as notícias dos irmãos mais velhos na igreja, que Deus tem guardado, tem uns que não tiveram nada e nem vão ter, né? Quantas pessoas Deus livrou, Deus guardou. E eu me alegro com a igreja de estar aqui contigo, com cada irmão da igreja, né, que Deus tem guardado, que Deus tem livrado, que Deus tem agido de forma sobrenatural nesse tempo de pandemia. Aí como é importante nós entendermos o que é a igreja, estarmos juntos como igreja, como isso é importante. Nós estamos literalmente ligados via internet, né, via celular e todas as mídias sociais, e isso tem feito diferença, porque oramos junto, buscamos juntos, sabemos as notícias e somos instruídos na palavra de Deus. E devemos louvar a Deus por esse tempo, porque moramos num país onde temos liberdade, onde podemos acessar pregações, onde podemos nos conectar no momento da live, que nem agora à tarde, na terça à noite, né, que temos a live com o pastor Osmar, às vezes o irmão Aldo pregando, o pastor Vladimir, né, temos a live e podemos nos conectar. E isso é bênção de Deus. Então aproveita esse tempo e se alegre no Senhor, porque podemos fazer isso, e esteja realmente ligado na igreja. E uma das outras coisas que eu louvo ao Senhor, que Deus tem sustentado financeiramente, que os irmãos, mesmo às vezes não podendo bem no início, quando nem culto podíamos ter, foram fiéis nos seus dízimos e suas ofertas. E eu oro, você que tem sido fiel no dízimo, você que tem sido fiel na oferta, que Deus te abençoe, que Deus supra todas as tuas necessidades. Que Deus realmente te abençoe, porque a igreja ela é mantida pelos dízimos e a oferta, assim que os pastores são sustentados, as obras são sustentadas, a igreja é mantida pelos dízimos e ofertas. Que Deus possa te abençoar, que Deus realmente possa multiplicar na tua vida. Amém? Então agora vamos ter um tempo do nosso estudo bíblico, que nós sempre temos. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando, né? Enquanto tivermos as lives, eu vou estar estudando com vocês o Sermão do Monte, que é algo que nós temos que aprender e nos fortalecer e entender a palavra de Deus. E nós estamos estudando o Sermão do Monte, e hoje capítulo 5,
versículo 14 e 16, nós vamos ver sobre a luz do mundo. O que a palavra nos diz? Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Essa é a palavra de Deus. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Ó meu Senhor, ministra o nosso coração. Que o teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento. Que cada um, Senhor, possa compreender a tua palavra. Fala conosco. Fala ao nosso espírito. Que o poder da tua palavra penetre para a salvação, edificação e cura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar a pensar sobre essa palavra, meditar nela e estudar sobre ela. O primeiro aspecto que nós precisamos primeiro entender que só é luz, antes de sermos luz, se somos sal. Que Jesus primeiro ele fala, vós sois o sal da terra, que nós estudamos quinta passada. E hoje nós vemos, vós sois a luz do mundo. Então eu só sou luz se sou sal. E quem é o sal? São os bem-aventurados. Quando nós, na verdade, nas bem-aventuranças, nós vemos a salvação, o que é entrar pela porta da salvação, né? Que começa quando eu me vejo na presença de Deus e eu me humilho, e eu vejo que não sou nada. Esses são os humildes de espírito. Aí eu vou entrando na porta da salvação, vejo meu pecado, tenho perdão de Deus, a minha vida é transformada, aprendo a ser misericordioso, não fico mais brigando pelos meus direitos, aprendo a obedecer ao Senhor. Essa é a descrição do cristão. É essa pessoa que é o sal. É nessa descrição, é nesse contexto que nós vemos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É muito importante entendermos isso, porque muitas vezes nós nos convertemos ou vamos numa igreja e dizemos, eu aceitei Jesus, mas nós não vivemos o Evangelho, mas nós não entendemos. E Deus quer que a gente entenda a palavra. Se Deus não quisesse que nós entendêssemos a palavra, que não soubéssemos nada, a Bíblia não tinha sido escrita. Não tinha palavra. A única maneira de entender, de compreender, é lendo a Bíblia. E lendo de maneira simples, sistemática, lendo, relendo. E o que Deus coloca? Pastores, mestres, pessoas que vão nos ensinar a palavra de Deus. Você, nesse momento, está tendo oportunidade de aprender a palavra de Deus. Então, pessoas vão estudar, vão realmente se ocupar para que você possa entender. E você também pode abrir a sua Bíblia. Pode não, deve abrir a sua Bíblia, dobrar os seus joelhos e dizer, Jesus, fala comigo, ministra a palavra de Deus ao meu coração. Abre os olhos do meu entendimento para que eu possa entender a tua palavra. Então, essa é a tarefa de cada um de nós, procurar compreender a palavra de Deus e saber o que é a palavra de Deus. Então, nós estamos vendo que antes de sermos luz, primeiro somos sal.
Então, é luz do mundo aquele que é sal da terra. E lembrando do estudo passado que nós falamos que o sal é um conservante, o sal é aquele que impede a putrefação, o sal é diferente de todos os elementos ao qual ele é aplicado, né? E o sal ele tem um sabor específico, e o sal, quando ele perde a sua propriedade de sal, ele não serve mais para nada. Aí também, com relação à luz, também nós vamos ver isso, que o sal, quando perde sabor, a luz, quando não ilumina, ela não tem razão, ela não tem serventia nenhuma. Então, só é luz quem é sal. Dá uma estudada sobre o que é sal da terra, escuta a live anterior, que também está no YouTube, para entender o que é ser sal da terra. Hoje, então, vamos estudar sobre a questão da luz. E vamos ver o primeiro aspecto sobre quem é luz. Porque Jesus fala aqui, ó, vós sois a luz do mundo. Mas para quem que Jesus estava falando? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que nós vamos entender para quem que Jesus estava falando. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 26, começando no 26. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Jesus, aqui ele está falando da salvação, da vocação dos santos, da vocação daqueles que são luz. Quem que são a luz do mundo? Jesus estava falando com pessoas simples, com pessoas comuns. E naquela época, eram pessoas que não eram consideradas na sociedade. Porque nós vemos aonde Jesus estava. Ele não estava no templo. Ele não estava numa sinagoga. Jesus não estava no palácio. Jesus estava lá fora, no monte. Jesus estava num lugar meio retirado da cidade, ali no monte, cheio de gente. E quem que ia ali? Os reis, os sábios, os filósofos? Não! Quem estava ali era o povão. Pessoas pobres, pessoas simples, pessoas que tinham sede da presença de Deus. Pessoas, Jesus olhou e disse que ele tinha compaixão, porque as pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus estava falando para pessoas simples. Não era pessoas com muito conhecimento. Nós precisamos entender isso. Porque uma das coisas que eu vejo hoje em dia, como os crentes mesmo, aqueles que vão na igreja, buscam coisas, procuram ser alguém, ou procuram pregações de autoajuda, ou procuram aquelas músicas, você é alguém, você vai vencer isso e aquilo, como se precisassem de algo, e que se eles não tiverem promoção no emprego, se não conseguirem isso, essas coisas, as pessoas estão buscando, estão querendo coisas como se elas não fossem nada. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, para pessoas sem conhecimento. E colocando isso para hoje, é pessoas
com faculdade, sem faculdade, trabalhador, aquela balconista, aquele que trabalha no posto de gasolina, aquele que trabalha no supermercado, aquele que anda na rua, aquele que está estudando, o jovem, o adolescente, a pessoa de idade, aquele aposentado, e principalmente às vezes os aposentados pensam, eu não sirvo mais para nada. Jesus está falando para todas as pessoas simples. Não é questão de conhecimento. Como eu li, Deus não chamou muitos sábios, segundo o mundo. Deus não chamou muitos ricos. São bem poucos, se tu olhar para a igreja, se tu olhar para o mundo. Quem são as pessoas que realmente tu pode dizer são ricos, têm muito dinheiro? Você não vê essas pessoas nos templos. Você não vê pessoas, a maioria das pessoas que tem faculdade, mestrado, doutorado, onde é que estão? Não estão nas igrejas. Nem separam tempo para ir no culto. E aliás, essas pessoas até dizem, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo. Então, quando Jesus falou, luz do mundo, ele se referia a pessoas simples que buscam a Deus, a mim, a você que está me escutando. Você que tem sede da palavra de Deus, fome e sede de ser justificado, de salvação. É para ti que Jesus está falando. Vós sois a luz do mundo. Então, não procura afirmação nesse mundo. Não procura afirmação nas coisas da terra. Essa autoafirmação de que você é importante. Procura afirmação na palavra de Deus. Jesus diz, você é a luz do mundo. Isso tem que fazer com que você se alegre. Porque a nossa vida não se resume a essa terra. O nosso tempo é limitado aqui. E algumas pessoas aqui nessa terra são a luz do mundo. Você que crê é uma delas. E quem não é luz é trevas. Quem não é luz é trevas. O que é as trevas? É a ausência de luz. É a total ausência de luz. É a total escuridão. Nós vemos na questão das trevas, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, diz assim, eu vou ler já no versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. As trevas é a total ausência de luz. E as pessoas, em geral, elas amam as trevas, elas gostam das trevas. Por que uma pessoa não gosta de ir no culto? Por que uma pessoa não gosta de ler a Bíblia? Porque ela gosta das trevas. Por que uma pessoa não gosta de escutar louvor? Porque ela gosta das trevas. Por que uma pessoa critica quando tem na família um cristão e diz, você só ora, você só vai na igreja? Porque essa pessoa é trevas. Quem ama as trevas não gosta daquilo que é luz. E não gosta das pessoas que são luz. As trevas odeiam a luz. As trevas é a total ausência de luz. Como nós precisamos ver e entender
as coisas que acontecem e a palavra de Deus. Porque aí nós podemos ver e saber que a pessoa, às vezes, que está do nosso lado, o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso vizinho, o nosso amigo, nosso parente, está nas trevas. Às vezes nós olhamos as pessoas, convivemos com as pessoas e pensamos que as pessoas estão salvas, mas elas não estão, elas estão nas trevas. A vida delas é uma total ausência de luz. A vida delas aqui na Terra é uma total ausência da vida de Deus. Como eu disse, no estudo passado, as pessoas desfrutam das coisas dessa terra, as pessoas comem, as pessoas se divertem, as pessoas dão risada, elas sentem prazer, elas sentem alegria, mas elas não têm vida, elas estão mortas. Agora nós vemos também que essas pessoas, elas estão nas trevas, elas são trevas, e elas andam nas trevas e elas amam as coisas das trevas. Nós precisamos entender a profundidade disso, porque as pessoas que elas não têm a luz de Jesus, elas muitas vezes podem ter conhecimento, podem ser pessoas famosas, podem ser pessoas inteligentes, autoridades importantes, mas elas não têm luz. Não é isso que é ter luz. A luz de Jesus. E é interessante notar que quando nós vemos lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, qual foi a primeira coisa que o Senhor disse? Haja luz. Então a luz é essa luz que vem de Deus, é a luz de Deus. Não é a luz do dia, não é essa claridade que nós vemos. É muito mais profundo. Haja luz. Foi a primeira coisa que Deus criou aqui nessa terra. A luz, e é a luz que vem de Deus. Então, não é a luz de conhecimento, não é a luz de inteligência, não é questão de autoridade. Não é essa luz. As pessoas, todas, de maneira geral, elas estão nas trevas. É uma treva interior. É uma treva que está no coração. Nós já vamos ver mais sobre isso. Mas agora vamos entender um pouquinho qual é o efeito da luz. Então, quem tem a luz? São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, são aquelas pessoas que têm sede de Deus, são aqueles que são os humildes de espírito, são aqueles que são os misericordiosos, são os pacificadores, aqueles que pregam o evangelho da paz. Esses é aqueles que são luz. Então, se você tem isso no teu coração, se você clama a Deus, você busca a Deus, você é salvo, Jesus é o teu Senhor e Salvador, você é a luz. E qual é o efeito da luz que há em ti na vida das pessoas, ou na vida desse mundo? O que acontece com o efeito da luz quando a luz se manifesta? Em Efésios 5, versículo 13, diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Agora vou ler o versículo 11.
e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Então, o que acontece? Quando no ambiente onde é que tem luz, a primeira coisa que acontece é as trevas são dissipadas. As trevas saem. Quando a luz chega, as trevas, elas não conseguem mais ser palpáveis. Porque a luz, ela reprova as obras das trevas, aquilo que é trevas. A luz reprova a mentira. A luz reprova a falsidade. A luz reprova o mexeriqueiro. O mexeriqueiro é aquele que faz fofoca. Quem é luz reprova a fofoca. Quem é luz reprova o adultério. Quem é luz reprova o maldizente, aquele que amaldiçoa. Quem é luz reprova o avarento. Não que ele fique dizendo, você é o avarento. Não é isso. Aquilo que a pessoa é, a luz que ela tem, faz com que a outra pessoa saiba que aquilo que ela está fazendo é errado. Quer ver um exemplo? Se você é o único cristão na família, toda a tua família não serve a Deus. Eles às vezes não olham para você e dizem, lá vem o crentinho. Com o crentinho nada pode fazer. Lá vem o crente, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você não disse nada. Mas pelo fato de você ser luz, da luz que há em ti, ela dissipa a treva, ela mostra, a pessoa ela sabe que aquilo que ela está fazendo é errado, mesmo que ela não diga. Mesmo que ela esteja fazendo. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo é errado. Por quê? Porque a luz, quando ela entra, ela destaca o erro. Uma sala escura, tu acende a luz, logo o que você vê? O que está errado, onde é que tem mancha, aonde tem sujeira, aonde tem teia de aranha. A luz destaca. Enquanto está tudo escuro, ninguém nota, ninguém percebe que ali tem sujeira, que ali tem teia de aranha, que ali tem bicho. Ninguém percebe enquanto está tudo escuro. Mas entrou a luz, a sujeira, aquilo que é errado, o erro, é destacado tremendamente, é impressionante. Principalmente na época de hoje, onde nós vemos aberrações gritantes, a distorção total da família conforme Deus criou. Deus criou, a palavra de Deus diz, Deus criou homem e mulher e disse, crescei e multiplicai. E a Bíblia terminantemente condena pessoas do mesmo sexo que se casando, homem com homem, mulher com mulher. E onde é que tem luz? As trevas. As pessoas que aceitam isso, há uma guerra, uma luta contra. A luz não aceita isso. E as trevas, elas ficam furiosas. Porque o erro delas é revelado à luz da palavra de Deus. E quem tem a luz da palavra de Deus no seu coração, ela olha para essa situação e ela condena a situação. Porque a pessoa,
todo ser humano nós amamos. Todo ser humano nós respeitamos. É ser humano criado por Deus. Mas aquilo que é pecado, que é errado, à luz da palavra de Deus, ela é condenada, aquilo é condenado. Porque é Deus que condena. E a palavra de Deus está no nosso coração. E nós não podemos negar a palavra de Deus que está no nosso coração. Nós vivemos numa época onde o sal precisa ser sal e a luz precisa ser luz. A luz realmente brilha nas trevas. E ela precisa brilhar. E no texto que nós lemos, a luz ela não é escondida. Ninguém pega, acende uma lâmpada. Agora imagine uma vela. Faltou luz na tua casa, pega a vela, é a vela que ilumina, né? Você não pega uma vela quando falta luz e coloca embaixo da cadeira ou coloca embaixo da mesa. Isso não tem lógica. Ninguém esconde a luz. Por isso que ninguém pode esconder a palavra de Deus que está no seu coração. A palavra, a luz da palavra de Deus que está no teu coração. Você que é luz, você que brilha a palavra de Deus, não tem como você aceitar certas coisas. Você vai dizer, não, eu não concordo com essas coisas. Há pouco, essa semana eu estava realmente muito feliz, porque a questão da ideologia de gênero foi, graças a Deus, né, ela foi tirada, né, o Supremo Tribunal Federal ele tirou, veio a notícia, mas o que quer dizer isso? Porque as pessoas que têm luz de Jesus no seu coração levantam e rejeitam isso? Por causa da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela rejeita todas as trevas, aonde ela vai, ela confronta, ela diz, isso não é certo, isso não é correto, isso não é verdadeiro. Isso de acordo com a palavra de Deus. E quanto mais brilha a luz de Jesus no teu coração, mais as trevas que estão ao teu redor, elas vão ser confrontadas. Você consegue entender agora por que às vezes você é perseguido? O cristão, ele é perseguido não é por causa do temperamento dele, não é por causa do jeito dele, não é por causa da maneira que ele se veste. O cristão, ele é perseguido porque ele é luz. Então, às vezes você pensa, eu sou perseguido porque eu não me visto de acordo com a moda, ou porque se eu tivesse roupas boas ou roupas melhores, eu não seria perseguido, discriminado. Não, você pode ter as melhores roupas. Você vai ser perseguido porque você é luz. Se você é luz, se a luz do Evangelho brilha em você, é por causa disso que você vai ser perseguido. A Bíblia diz, quando termina as bem-aventuranças, todas as características, o que ele diz? Vocês vão ser perseguidos. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos. Então não estranhe a perseguição. Não estranhe se as pessoas se levantam contra ti. A palavra de Deus diz isso. Então, por causa disso, não esconda a luz que há em ti. Se você está num ambiente e as pessoas pedem a tua opinião, não fique quieto. Diz, olha, a minha opinião é de acordo com a palavra de Deus. Eu lembro uma vez eu estava numa visitando uma família, não era uma visita de igreja, era uma visita, simplesmente estava lá com pessoas, e as mulheres começaram a se levantar e falar sobre feminismo, isso e aquilo, e daí chegou na minha vez de falar, eu disse, não, eu não concordo com isso. Por quê? Me perguntou. Porque a Bíblia fala qual é a função da mulher. A Bíblia fala como a mulher é feliz. E eu não concordo com o feminismo. E fui explicando dentro da palavra de Deus qual é a alegria de ser mulher na palavra de Deus. Que não há diferença em questão de salvação,
de pessoa diante de Deus como homem e mulher, porque são almas salvas, mas a diferença é em função. E eu coloquei claramente a minha posição. É claro que todos os olhos se voltaram para mim, uns com ira, e era impressionante. E quando eu terminei de colocar a luz da palavra de Deus, uma moça, ela olhou para mim e disse: eu quero isso que você tem. Se é assim, eu quero ser feliz assim. Eu quero isso. Isso é ser luz. Então não tenha medo de falar a tua posição com simplicidade. Não tenha medo de dizer aquilo que você crê. Não tenha medo de ser luz, mesmo que você diz: mas eu não sei explicar muito, mas você sabe explicar um pouco. Qualquer coisa, manda a pessoa, vai ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu não entendo muito, mas eu leio a palavra de Deus. Vai discutir com Deus, porque eu creio assim. Não se preocupe com a tua simplicidade. Lembra quando eu disse no início, para quem Jesus falou? Para pessoas simples. Então, não se preocupe com a questão de inteligência. Se preocupe em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai te dar sabedoria. Ou é o Espírito Santo de Deus que vai te mandar ficar quieto na hora certa e falar na hora certa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que é luz, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Porque ela busca a presença de Deus. Porque Deus é luz. E a luz que habita em nós, no nosso coração, é Jesus. Por isso que precisamos buscar a presença do Senhor. Em leitura da palavra, em jejum, em oração, nos cultos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para não termos medo. Lembra dos apóstolos? Primeiro eles estavam escondidos. Jesus foi morto, ressuscitou, apareceu para eles, mas eles ainda estavam escondidos. Quando que eles perderam o medo? Quando que eles saíram do cenáculo e começaram a falar em línguas e começaram a falar as glórias de Deus? Quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda tem medo, não pense: ai, eu acho que eu não sou crente, que eu não tenho medo, porque eu tenho medo. Busque o Espírito Santo de Deus. Diga: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Me dá da plenitude do Teu Espírito, me enche do Espírito Santo, me dá intrepidez, eu quero ser cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que enche a nossa vida. O Espírito Santo nos faz ter experiências impressionantes com Deus. O Espírito Santo é que nos dá intrepidez para falar. É o Espírito Santo que nos capacita a enfrentar qualquer situação. Desde situação que nós somos confrontados, até situação que passamos problemas, situações que passamos enfermidades, que passamos angústias, que passamos depressão, de todas as situações difíceis que passamos, é o ser cheio do Espírito Santo. E esse ser cheio do Espírito Santo é a luz que vai brilhar na tua vida. É a luz de Deus que vai brilhar na tua vida. Tem algo que a luz, que quem é luz, que a luz de Deus explica a respeito desse mundo. Agora mudando um pouco o aspecto. Porque a luz que há em nós
essa luz de Deus no nosso coração, aquilo que nós temos da palavra de Deus no nosso coração, é a única explicação que existe para essa terra. Vocês veem, às vezes, as pessoas procurando soluções para a sociedade, soluções para o mundo, esperando que as coisas melhorem e procurando alguma coisa para melhorar, até fazendo leis. Mas o cristão, ele olha esse mundo e ele tem a explicação muito clara do que é este mundo. O cristão é o único que consegue ver, independente da classe social, independente do conhecimento, mas o cristão é o único que consegue ver que o mundo caminha para o fim, para o julgamento e para o pior. Todas as pessoas, aquelas que não têm Deus, aquelas que não conhecem a Deus, elas têm medo. Medo de uma terceira guerra mundial, medo da pandemia, medo da vacina que agora querem colocar, medo de tantas coisas. Mas o cristão, ele olha, por exemplo, a pandemia, está na Bíblia. O cristão olha, ele sofre, né, porque é uma situação difícil para todos, mas isso não apavora ele, porque ele tem explicação para isso. O mundo jaz no maligno e o mundo caminha para o pior. Por causa do quê? Por causa do pecado. É por causa do pecado. O cristão vê claramente, ele sabe. A Bíblia diz muito claro que quando entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou o pecado no mundo. E com ele a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O cristão sabe isso, desde o cristão mais simples até a criança que vai na escolinha, que o pai ensina a Bíblia, que o pai lê na Bíblia, o pai fala claro, olha, isso aqui é pecado, isso aqui é separa de Deus. Até a criança sabe, a criança mais simples, a criança cristã sabe o que está acontecendo nesse mundo. E qualquer cristão explica qual é a causa das trevas. A causa das trevas é o pecado que entrou nessa terra. O pecado está na terra. E as pessoas que estão nas trevas, elas procuram explicações, elas procuram razões, elas fazem pesquisa, elas fazem filosofia, elas estudam, elas aplicam a sua inteligência para achar solução. Mas no fim elas não conseguem nada, porque tudo está cada vez pior, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil e cada vez mais difícil. Porque pelo estudo, pela conclusão lógica, o homem moderno teria que estar melhor. Mas nós não vemos isso. Nós vemos o homem moderno, a pessoa moderna cada vez pior. Com assassinatos piores, com roubos, com situações que nós olhamos e vimos que está cada vez mais difícil por causa do pecado. O cristão é o único que sabe explicar o mundo. Por causa do quê? Ele é mais inteligente que os outros? Não. Ele é mais intelectual? Ele estudou mais? Não. O cristão sabe, por causa da luz de Jesus. É por isso que o cristão sabe. Então, aquele que tem luz de Jesus,
É o único que sabe explicar as coisas dessa terra, as coisas que acontecem, as coisas que estão no mundo. E essas coisas que estão nessa terra, essas trevas, não abalam o cristão. Essa é a diferença. Você pode, com as tuas atitudes, revelar a luz que está em ti. A luz que está em nós, no nosso coração, ela é revelada pelas nossas atitudes. Lembra quando eu disse, o sal, ele é colocado em todos os lugares. O cristão vai estar em todos os lugares. Então, o que acontece? As nossas atitudes, a nossa luz, como cristão, aonde nós estamos, ela vai ser revelada. Os outros vão ver. É por isso que a palavra diz, assim brilhe a vossa luz. Como é que as pessoas vão ver? As pessoas vão ver, por exemplo, se tu tá com uma enfermidade, elas vão ver como você enfrenta a enfermidade. E elas olham e perguntam, mas como é que você pode passar uma situação tão difícil? Eu, no teu lugar, já estaria desesperada. Aí o cristão pode dizer, é Jesus na minha vida. É Jesus na minha vida. O cristão, com as suas atitudes, ele vai brilhar. As pessoas vão ver, mas por que você não briga igual todo mundo? Por que você não tem problema de ceder? É Jesus, eu não preciso disso. Eu tenho Jesus. Num adolescente que é cristão, os outros vão dizer, por que você não diz em festa? Não é tão bom, lá a gente bebe, já faz e acontece. O adolescente cristão diz, eu não preciso ir lá. Eu tenho uma alegria maior do que a bebida. Eu tenho uma alegria maior do que essas músicas. Eu tenho uma alegria maior do que ficar trocando de namorado. Eu não preciso de namorado ou namorada para ser feliz. Eu tenho Jesus. Todas as pessoas vão ver a diferença de quem é cristão. É isso que é brilhar a luz de Jesus. Por acaso alguém já olhou para você e perguntou para ti, mas como você é assim? Como você pode? Como você aguenta? Por que você não precisa beber? Por que você não precisa disso? E você de maneira simples disse, é Jesus. E você de maneira simples disse, convida a pessoa, vem para a igreja comigo. Vamos lá na igreja, no culto. Você vai entender por que eu sou assim. Se as pessoas notaram isso na tua vida, mesmo com as tuas falhas, mesmo com os teus problemas, mesmo com tudo aquilo que você tem, se as pessoas notaram isso na tua vida, você é uma daquelas pessoas simples que é luz, que é salvo, que a luz de Jesus brilha. Jesus disse que a nossa luz deveria brilhar diante dos homens, é diante das pessoas que são trevas. Não tenha medo de brilhar. Não tenha medo de passar enfermidade. Não tenha medo de passar luta. Não tenha medo. Você é luz. Se tem algo que nós devemos nos alegrar, é com a salvação. A maior alegria que um ser humano pode sentir é a alegria da salvação. Não existe alegria maior do que a salvação. Por que essa alegria é tão importante? Porque a alegria da salvação é a certeza
que se eu morrer agora, eu vou estar no céu com Jesus. Se eu, nesse instante, for levado, seja lá por que situação que for, eu vou estar no céu. A alegria da salvação é a alegria da vida eterna. É a maior alegria que existe. As pessoas, elas procuram proporcionar coisas nessa terra, elas anseiam por coisas nessa terra. Elas se preocupam com o seu corpo, se preocupam com a sua saúde, se preocupam com a aposentadoria, se preocupam por ter dinheiro. Tudo que é de preocupável nessa terra para você ter. Essas coisas realmente são aqui dessa terra, elas passam. E a alegria dessas coisas é toda passageira. Mas a maior alegria que uma pessoa pode ter é a alegria da salvação. Eu quero te perguntar, você tem a alegria da salvação? Você tem a luz de Jesus no teu coração? Você consegue experimentar essa alegria? Nesse momento, eu queria te convidar, se você não tem essa alegria, se você não tem a certeza da salvação, se você não tem Jesus no teu coração, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Aonde você está? Ou fecha os teus olhos, ou se concentra em Jesus e ora lá no teu coração comigo. E diga assim: Senhor Jesus, Tu morreste na cruz para me salvar. Neste momento, Senhor, eu me rendo a Ti. Salva a minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Entra no meu coração. Senhor Jesus, seja o meu Salvador. Transforma minha vida. Que todo peso, que toda angústia saia agora do coração. E a Tua presença encha a minha vida e eu seja salvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que fez essa oração, que você realmente possa ter uma experiência real com Deus. Procure estar mais na presença de Deus, procura ler a palavra de Deus. Procura orar, se instruir, ir nos cultos, buscar a presença de pessoas que realmente são luz, para que a tua vida seja transformada. E como todo salvo, você seja luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Amém? Que Deus possa te abençoar e te fortalecer, mas eu ainda quero fazer uma oração pelas pessoas que estão enfermas e passando dificuldade. Nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus age na nossa vida. Então você que está com uma situação difícil, com uma enfermidade, coloca a tua vida na presença de Deus que eu vou orar por ti. Senhor Jesus, Deus de toda glória, que o teu poder venha passar na vida dessa pessoa, nessa situação difícil, nessa enfermidade, nesse problema que a pessoa está enfrentando. Ó Senhor, opera pela tua bondade, pela tua misericórdia, curando, restaurando, mudando o quadro da situação e trazendo paz a esse coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa te fortalecer. Em nome de Jesus e até quinta-feira que vem.